Estenda as mãos para cá, queridos. Deus, nós te agradecemos pela vida da tua serva, que hoje se dispôs a trazer uma palavra do Senhor para os nossos corações. Que o Senhor possa usá-la essa noite, que o Senhor possa falar segundo o seu querer para as nossas vidas, ministrar segundo o seu querer em nossos corações. Usa-o, Senhor, como o Senhor tem usado todo esse tempo. Para nós é uma alegria poder sentar e ouvi-la essa noite, Pai, no nome de Jesus. Que seja feita a tua vontade essa noite em nosso meio. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Então, eu vou confessar para os irmãos que eu estou bem nervosa, porque é a primeira vez que eu estou pregando para a igreja toda. Eu já preguei para as mulheres e para os jovens, mas para a igreja não. Mas, como diz meu pastor querido, tudo tem a primeira vez. E hoje, então, é minha primeira vez, né? Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 1:18. A minha versão ela é um pouquinho diferente, eu estou usando a versão da Almeida 21, mas pode ser a NVI também, é o mesmo contexto. Amém, irmãos? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que estamos sendo salvos, ou que somos salvos, é o poder de Deus. Pode se assentar. Eu escolhi a carta de Coríntios, porque a carta de Coríntios ela é muito rica. E quando Paulo escreve essa carta de Coríntios, a igreja estava passando por muitos problemas naquela época. Divisões, estava passando por divisão da fé. Então, aqui Paulo, ele leva uma mensagem, ele leva uma carta falando para eles que Cristo é o centro de todas as coisas. E é exatamente o que a gente vai estudar hoje. Então, quando a gente trata da cruz de Cristo, nós não estamos falando apenas de um evento histórico. Nós estamos falando do maior impacto que teve na vida humana e também na vida dos cristãos. Então, se você é cristão, você deve conhecer a mensagem da cruz. E é exatamente o que a gente vai falar sobre isso hoje. Então, a mensagem da cruz, Paulo ele divide em 2 pontos, né? Volta lá para mim, Cauê. Lá fala que para uns é loucura e para outros é o poder de Deus. Muitas das vezes, para o não cristão, a mensagem da cruz realmente é loucura. Porque naquela época, quando Paulo escreve essa carta, Corinto era uma cidade portuária e lá tinha muitos turistas. Então, várias pessoas de várias culturas passavam por ali. Então, era um desafio para Paulo pregar naquela cidade, porque tinha muitos ídolos, tinha muitas culturas, tinha pessoas totalmente diferentes. Mas ele não se perde. Lá no versículo 17, fala exatamente isso. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não por sabedoria de palavras, para não se esvaziar o significado da cruz de Cristo. Então, ele não se envergonhava do Evangelho, ele não se envergonhava de falar de Cristo. E é exatamente o que a gente vai falar sobre isso. Hoje eu quero falar com vocês sobre a mensagem da cruz no decorrer de toda a Bíblia. A gente pode ver que Cristo, ele está de Gênesis a Apocalipse. Gênesis, a gente sempre começa que foi o princípio. Então, Deus, lá em Gênesis 1 e 2, ele está criando todas as coisas e também criou Adão e Eva. E até aí estava tudo bem, né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, certo? Gente, eu gosto de ser dinâmica, então vai me ajudando aí. Então, vamos lá. Gênesis 1 e 2, a gente tem a criação do mundo, dos animais e de Adão e Eva. Até aí estava tudo bem, estava tudo certo, mas em Gênesis 3 tem a tentação e a queda. Quando isso acontece, Adão,
e Eva pecam. Então, entra o pecado no mundo. Até então, não existia pecado no mundo, certo? Então, a desobediência de Adão vem consequências inevitáveis, que é a separação de Deus, a corrupção da natureza humana e a entrada na morte. Só que aí a gente tem um problema. Por quê? Quando o pecado entra, a gente já não é mais imagem e semelhança de Deus. Nós somos pecadores. E por isso nós temos um contraponto. Se nós somos pecadores e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, como então nós iríamos se achegar a Deus? Não tinha como. Então, a cruz ela foi planejada desde o princípio. Ela foi revelada em figuras ao longo da história da Bíblia e foi consumada em Cristo. E aí, continua tendo implicações nas nossas vidas hoje, que a gente deve aplicar, certo? Então, vamos lá. Em Romanos 5,12, Paulo explica de uma forma mais sistemática que o pecado, ele entra por um homem e se estende a todos. Fala assim, porque todos pecaram e estão destituídos, Romanos 3,23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, a partir deste ponto, a gente entra naquela tensão. Mas, como que Deus, um ser santo, 3 vezes santo, como que ele ia conseguir se relacionar com um homem pecador, uma mulher pecadora, sem comprometer a sua justiça? E a cruz é a resposta para tudo isso, para toda essa tensão, para todo esse pecado. Então, em Gênesis 3, Deus coloca ali, então, a primeira promessa. Deus ali, ele declara que a descendência da mulher pisaria na cabeça da serpente, embora fosse ferida. Mas aí ele apresenta 3 elementos fundamentais da cruz, que é o conflito espiritual, o sofrimento do Redentor, mas a vitória final. Então, no final, Cristo venceria. Então, em Gênesis, Cristo, ele é relatado na Bíblia de várias formas, em figuras, em promessas, em várias formas, vários tipos. E em Gênesis, a primeira figura que ele é mostrado é aqui, na primeira promessa, e também em Gênesis 3:21, que ali acontece o seu primeiro sacrifício. Quando Adão e Eva pecam, eles são tirados do paraíso. E então, do jardim do Éden. E aí, eles sabem que não teria mais como eles viver fora do jardim do Éden. Como é que eles iam fazer? Eles estavam despidos. Ali, naquele momento, eles viram que eles estavam nus. Por quê? Por causa do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas, para eles sobreviverem, houve um sacrifício. Eles mataram, Deus matou o primeiro animal para vesti-los. Então, ali, eles entendem que um inocente teve que morrer para que ele pudesse cobrir toda a culpa do pecado deles. E aí a gente tem a segunda figura, que é Cristo morrendo por nós para lavar os nossos pecados. Então, esse princípio, ele é desenvolvido durante toda a Escritura, até o cumprimento da palavra de Deus, que é lá na crucificação de Cristo. Então, eu não sei se vocês compreenderam, mas a cruz ela não é apenas um símbolo de amor. Ela é uma resposta necessária à justiça de Deus, porque sem ela, nós nunca chegaríamos a ter acesso ao Pai. Então, a revelação bíblica ela é progressiva sobre a cruz. Deus ele não revela tudo de uma vez. Ele vai construindo o entendimento ao longo de toda a história. Então, em Gênesis, nós temos Abraão e Isaac. Quando Abraão e Isaac eles sobem ao monte, porque Deus está lá pedindo Isaac, o seu único filho, o filho da sua velhice, para poder sacrificar para Deus. Irmãos, essa mensagem de Abraão e Isaac, eu tenho certeza que nós não conseguiríamos fazer, pelo menos sem dar uma indagada. Senhor, meu filho,
Mas não. Abraão ele foi muito cirúrgico e sábio. Porque quando Isaac ele pergunta para Abraão: pai, onde que está o cordeiro para ser sacrificado? E Abraão, com fé, disse: haverá para si um cordeiro para ser sacrificado. Deus irá preparar todas as coisas. E aí a gente tem a figura de Cristo, novamente, morrendo por nós, pelos nossos pecados, ao invés de nós mesmos estar lá na cruz. Em Êxodo, nós temos a passagem da Páscoa. Quando eles mataram os cordeiros lá para passar na vergas das portas, era exatamente toda a figura que é o cordeiro, sempre Jesus. É sempre Jesus na Bíblia. Então, quando eles mataram o cordeiro para poder passar na verga das portas, Deus também estava ali. O plano de Jesus sempre foi perfeito. Sempre. A cruz, ela nunca foi algo de dúvida. Ela sempre foi uma certeza. Em Levítico, nós temos todo um sistema sacrificial. Como que faria sacrifício, por que faríamos. Mas Levítico ele tem a limitação e o apontamento para Cristo. Porque lá em Hebreus fala que bodes, ovelhas e cordeiros já não tinha como ser suficiente para nós mesmos, para pagar os nossos pecados. Então, nós voltamos a apontar para Cristo novamente. Em Isaías, tem a profecia de Isaías 53, que fala que ele foi ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Esse texto, ele aponta por um conceito penal. Cristo sofre a penalidade que o pecador deveria sofrer. Então, tudo que estava em nós foi imputada em Cristo. Então, se Deus levou séculos revelando a necessidade de um sacrifício perfeito, por que a gente trata a cruz, então, como algo secundário? Como algo banal? A vida do cristão, ela tem que ser centralizada na Bíblia, em Deus. Porque senão, como que a gente vai fazer? Deus ele deixou um manual de vida. Se a gente não seguir aquilo, como que a gente vai fazer? A gente vai depender somente de revelações, de falas de outras pessoas? Não. A Bíblia ela é muito clara quando ela fala que o Evangelho deve ser pregado a toda criatura, independente de quem seja. E a mensagem da cruz é a mensagem que deve estar sempre no nosso coração. A cruz, ela traz a gente para o nosso lugar, pecador. A Bíblia fala que nós somos trapos de imundícia. Se Cristo não tivesse morrido por nós, nós não estaríamos aqui. Se o Evangelho não estiver imputado na sua vida, você não estaria aqui hoje. Cristo é o maior evangelista que existiu na face da terra. E Ele deixou tudo para nós. Tudo. Ele pegou tudo que tinha dentro de você, arrancou para Ele. E lá Ele estava, naquela cruz, sofrendo por você. Eu gosto de contar uma história, de figurar, na verdade. Pensa que aqui, onde a gente está, é uma sala de tribunal, ok? Todos nós aqui somos pecadores. E existe um juiz, que é Deus. Então, nós estamos sendo julgados. Mas, você já está condenado. E Deus está com o martelo para poder bater, para falar, condena, é morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas aí, aquela porta abre e vem um homem correndo. E fala assim, não, para. Eu vou dar minha vida por ele. Isso não te impacta, irmão? A cruz, ela tem que te impactar. Ela tem que mudar a sua vida. Senão você não é cristão. Um verdadeiro cristão, que se chama cristão, deve ser um pequeno Cristo. Porque cristão significa ser pequeno Cristo. Eu gosto muito de um livro
que chama Em Seus Passos, o que faria Jesus? E todas as vezes que a gente vai ter algum tipo de atitude, a gente deve pensar: o que será que Jesus faria no meu lugar? Quando a gente vai apontar o irmão, quando a gente vai falar mal do irmão, quando a gente vai magoar uma pessoa, quando a gente vai ofender, quando a gente se acha melhor que o outro, você acha que Jesus faria isso? Vocês acham que Jesus faria isso? Então por que a gente faz? É difícil, não é? Ser cristão não é para qualquer um, não. Ser cristão é para se negar todos os dias. A Bíblia fala: negue-se a si mesmo todos os dias. Se a gente não se negar, não vai para frente, irmãos. Infelizmente, não vai. Então, voltando na história, no Novo Testamento, tudo então é consumado. Tudo que foi prometido em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Isaías, é consumado ali. João 1,14 fala que o Verbo se fez carne. Então, Deus entra na história. E a encarnação, ela tem um propósito definido. E o propósito está em Marcos 10:45, que fala que Cristo veio para dar a sua vida em resgate. Então, a cruz, ela é um cumprimento de todas as coisas, de todas as promessas que foram feitas no Antigo Testamento. A gente tem, em Salmos, vários salmos messiânicos, que falam sobre a volta de Jesus, sobre a vinda de Jesus, sobre como Jesus morreria, como Jesus pagaria os nossos pecados. E eu não sei se vocês lembram, mas quando Jesus veio, ele pregava também para os judeus, para as pessoas de Belém, e elas conheciam a Torá, que era na época, que não tinha o Novo Testamento. E mesmo assim, elas não acreditaram. Então existe, gente, muitas pessoas que sabem a Bíblia, que lê a Bíblia, mas não pratica. E a mensagem da cruz não é simplesmente ler. Ler, todo mundo lê, é como se fosse ler um livro. Mas se aquilo não penetrar no seu coração, não faz nenhum sentido. A morte de Jesus, então, é em vão para você. Um cristão tem que aplicar tudo o que está na Bíblia. Tudo, independente. É difícil? É difícil. A gente peca toda hora, não é? A gente peca toda hora. A gente levanta, a gente mal agradece e já está reclamando. A cruz é em vão, então. A gente tem, então, a crucificação foi o acidente histórico, mas também foi um cumprimento profético. E aí, ele cumpre a justiça de Deus, o amor de Deus e a necessidade humana. A justiça de Deus porque Deus é justo. E se não tivesse um sacrifício, nós não estaríamos aqui. Porque se o salário do pecado é a morte, então deveria ter uma morte, para que todos nós pudéssemos ser salvos. O amor de Deus. Quando a gente pega Cristo lá na cruz, Deus, ele joga toda a sua ira no Filho. Toda a sua ira no Filho. Então aí, Jesus demonstra o seu amor por nós. Ele suportou todas as coisas por nós. E em terceiro, a necessidade humana. Nós não queremos Deus. Se depender de nós, nós não vamos até Deus. Mas Ele vem ao nosso encontro. E a partir daí, nós somos movidos pelo Espírito Santo a crer e a amá-lo. Tem um outro ponto também que eu gostaria de falar com vocês, é que a cruz dele foi o maior engano de Satanás. Satanás achou que Jesus morrendo, ele teria vencido. E não. Na verdade, Satanás estava ajudando a sua própria derrota. Quando Jesus ele é crucificado, tenho certeza que Satanás pensou: agora sim, agora eu consegui. E não. Ele foi vencido, na verdade.
Jesus, ele é o plano perfeito de todas as coisas. Jesus teve que morrer para salvar muitos. Então, ele se sacrificou para que nós pudéssemos ter acesso a ele. Quando fala lá em João 19:30, coloca aí para mim, Cauê. João 19:30. Tendo ele provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Essa afirmação, está consumado, ela indica uma missão cumprida, uma dívida paga e uma obra concluída. Então, a cruz ela não precisa de nenhum complemento. A cruz, por si só, ela já foi o suficiente. Quando Cristo ele é crucificado, o Pai ficou satisfeito. Porque Deus estava com sua ira à flor da pele, vamos dizer assim. Ele colocou toda a sua ira no Filho. E por que para nós a cruz então não é suficiente? O Evangelho do Senhor não é suficiente. A gente tem mania de pegar... Como que eu vou dizer isso? Vamos lá. A gente tem mania de pregar coisas banais, ao invés de pregar o Evangelho. E eu quero ler para vocês, em 1 Coríntios... 1 Coríntios 2, 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade de discurso e de sabedoria. Para frente. Pois decidi não saber de nada enquanto estivesse entre vocês, exceto de Jesus Cristo e este crucificado. Próximo. Foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Para que a fé de vocês não tenha se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Quando a gente pega essa parte, né? A minha versão fala assim: a minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito. Irmãos, a pregação, ela tem que ser bíblica. Eu ouvi uma frase de um pastor amigo meu que disse assim: procure a igreja mais perto da Bíblia e não mais perto da sua casa. Quando a gente pensa isso, como eu disse, a Bíblia ela é um manual de todas as coisas. Se você não prega a Bíblia e não fala sobre ela, você vai falar sobre o quê? A mensagem da cruz ela tem que te impactar de uma forma que você o ame verdadeiramente. A mensagem da cruz não deve ser simplesmente palavras saídas da boca para fora. Você pode falar, sou cristão, de título. Mas e a sua vida com Deus? Como que está? Você prega para o seu irmão? Você fala sobre o quão miserável você é e você era? O quanto foi difícil para Jesus morrer naquela cruz para você estar aqui hoje, para você falar que você é cristão? Meus irmãos, a gente tem que se arrepender do nosso pecado. Nós temos que nos arrepender. Senão, não é evangelho. É qualquer coisa, menos o evangelho. Não tem como a gente estudar a Bíblia e não praticá-la. Não tem como, irmãos. Infelizmente. A cruz ela teve várias implicações que teve efeitos permanentes, que elas permanecem até hoje. A primeira delas foi a justificação, que está lá em Romanos 5:1, que fala que o pecador ele é declarado justo
diante de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto. Segundo ponto, nós tivemos a reconciliação com o Pai. 2 Coríntios 5:18. Fala sobre do relacionamento com Deus que é restaurado. Tendo isso, porém, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E o terceiro ponto, nós ganhamos, então, uma nova identidade. Se a nossa identidade antes da cruz era como trapos de imundícia, hoje, então, nós somos filhos de Deus por meio de adoção. Efésios 1:5. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua boa vontade. Você ganhou uma nova identidade, meu irmão. Você não é mais aquele homem miserável de trapo de imundícia. Agora você é filho, então age como tal. O filho, ele respeita o pai. Ele ama o pai. Ele honra o pai. E ele herda a sua herança. E nós herdamos a herança do pai, que é a eternidade com Deus. A vida eterna. Imagine só você não ser considerado filho de Deus. É triste. É muito triste. E tem várias pessoas que ainda não são filhos de Deus, que não conheceram a mensagem, o Evangelho. Então, pregue o Evangelho para ele. Para que ele também se torne filho de Deus. Para que ele consiga também a herança que foi preparada. Pregue para o seu irmão a mensagem da cruz. Pregue o amor de Cristo, mas pregue a Bíblia, irmãos. Pregue a Bíblia. Muitas pessoas vão falar, Maria Fernanda, mas eu não sei pregar. Eu também não. Eu também não sei pregar. Mas conte a sua experiência, então. Como Jesus te resgatou. Como você era antes de Cristo. Faça ele se arrepender do pecado dele. A gente faz a nossa parte e o Espírito Santo faz o resto. Mas se não houver a sua participação, como que nós vamos fazer? O reino tem pressa. O pastor William me falou isso e eu peguei isso para mim. O reino, ele tem pressa, meus irmãos. Muitas pessoas estão morrendo. Muitas pessoas estão morrendo sem Deus. Estão tendo uma eternidade sem Deus. E o que você está fazendo como cristão? O que você está fazendo? Quando a gente pega a nossa vida como exemplo, é difícil a gente falar para os outros. Mas a Bíblia não. Ela tem vários exemplos de homens e mulheres que foram resgatados. Use o exemplo, então, da Bíblia. É tão fácil. Se você é um cristão, você lê Bíblia. Se você é um cristão que não lê, comece a ler. A Bíblia, ela traz tudo o que a gente precisa. Ela traz manual para pais, para casamento, para crianças, para reconciliação com seu irmão, para pecado, para tudo, meus irmãos. A Bíblia, ela é um manual, Deus deixou para nós. Faça uso dela. Faça uso dela, está aqui. Quantos países não podem ter acesso a isso aqui? Quantas pessoas estão morrendo lá fora por pregar o Evangelho? E você que pode, não faça. Como que vai fazer? E aí Cristo olha lá de cima, meu Deus, os irmãos lá com todas as oportunidades possíveis de pregar o meu Evangelho, e eu estou parado. Nós estamos parados. O reino precisa avançar. O reino precisa de gente que vá para frente, que pregue o Evangelho, que alcance vidas, que traga vidas para a igreja, que coloque a pessoa no arrependimento. Meu irmão, um cristão sem arrependimento não é cristão.
E a pessoa que não consegue se arrepender, ela também não consegue ser um cristão. Quando a gente fala de arrependimento, a gente deveria ter vergonha. A gente deveria ter vergonha. Porque Cristo foi lá na cruz, pagou todos os seus pecados e você ainda continua pecando. E às vezes sem arrependimento. A cruz, então, ela é vã para você. A gente tem que entender isso. Que a cruz, ela foi para pagar todos os pecados, para você estar aqui hoje. Porque senão a gente não estaria aqui. Porque se a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, toda coisa ruim tem uma consequência. E a coisa ruim aqui é o pecado. Se o pecado, então, não tivesse consequência, a Bíblia estaria sendo contraditória. Certo? Certo, irmãos? Estão comigo? Então tá bom. A Bíblia estaria sendo contraditória. Se todo pecado tem uma consequência, automaticamente alguém teria que pagar essa consequência. E Cristo pagou por você. E o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso, então? Cristo foi lá, pagou tudo. 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 E o que você está fazendo com isso? É fácil? Não é, irmãos. Não é fácil, não. Ser cristão é desafiador mesmo. Mas é isso que nos traz vida. O Evangelho, ele confronta. E se o Evangelho não confrontar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, meus irmãos. Não existe Evangelho sem confronto. Se a gente pega toda a Bíblia, a gente tem várias promessas, várias vitórias, mas também tem derrotas, certo? Tem derrotas, tem desafios. Deus enviou o seu filho, morreu na cruz, mas ele falou que seria fácil? Não. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições. Na Bíblia não fala, no mundo não passareis por aflições. Não. Ele falou que a gente passaria por aflição. Mas o seu preço já foi pago. Então, faça jus ao seu título de cristão e de filho. Meus irmãos, o crente, é muito bom ser crente. Fala a verdade, não é? É não, gente? Gente? Amém. É muito bom ser crente. É muito bom saber que Jesus morreu por nós. É muito bom saber que nós somos pecadores, mas nós tivemos a reconciliação com o Pai. E agora nós temos a identidade de filho. Você é filho, você é filha. E todo filho, ele é amado. Nós somos amados pelo Pai, mas também nós temos que amar Ele. Por quê? É via de mão dupla, é como se fosse um casamento. Como que Deus nos ama e a gente não retribui em nada? Deus pode nos amar. Na verdade, Ele ama, né? Sem a gente amá-lo. Mas se a gente pode retribuir, por que não? Então, a cruz, ela redefine os valores, as prioridades e a identidade. Eu espero, meus irmãos, que a cruz não tenha mudado somente o seu título, a sua crença, mas que a cruz tenha mudado a sua maneira de viver. E se não mudou, mude agora. O tempo, ele é escasso. O Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar. E se a cruz mudou somente a sua crença e o seu título, você vai ficar, infelizmente. Infelizmente, você vai ficar. Então, terminando, ao percorrer toda a Escritura, nós percebemos que a cruz, ela não é um evento isolado. Ela é a junção de toda a história, porque Cristo está revelado em toda a Bíblia. Um verdadeiro cristão que lê Bíblia vai saber que Jesus está em todos os livros. Mesmo indiretamente, a Bíblia, ela sempre aponta para a cruz, de Gênesis a Apocalipse. Então, em Gênesis, ela é prometida. No Antigo Testamento, com Gênesis, ela é prefigurada. Nos Evangelhos, ela é consumada, realizada.
Nas epístolas, ela é explicada e na vida do crente ela tem que ser, então, aplicada. Então, aplique tudo isso. Aplique a Bíblia na sua vida. A cruz, ela exige uma resposta, uma posição. Então, o verdadeiro crente, ele tem posição. Eu sou crente, eu sou cristão. Defenda isso. Defenda isso. Um verdadeiro cristão defende a sua fé. Quando acontecer alguma coisa, vamos supor, Araxá mais não pode ter a Bíblia. Você tem a palavra guardada no seu coração. Você deve ter a palavra guardada no seu coração. Porque é isso que a Bíblia ensina. Guardai a minha palavra no coração para não pecar contra ti. Se você não tem a Bíblia no seu coração, como é que você vai saber o que é errado, o que não é, o que Deus permite, o que não permite? Então, a cruz, ela exige essa resposta. Ela exige essa posição sua e minha. Gente, toda vez que eu prego, eu falo que, antes de pregar para vocês, eu prego para mim, tá? Então, eu não estou exortando ninguém. Primeiro, eu me exorto. Então, eu sempre me incluo, porque é verdade. A gente peca toda hora. A gente olha para um irmão meio torto, já pecou. Então, nós precisamos de posicionamento. A cruz, ela confronta o pecado, revela a graça e chama a redenção. Assim como Paulo em Corinto mostrou àquela igreja que eles estavam errados, eu vou contextualizar para vocês rapidinho. O que acontece? A igreja de Corinto, ela estava passando por várias coisas, principalmente divisão de líderes religiosos, estava também passando por separação da unidade da fé. Então, Paulo fica sabendo disso. E aí, Paulo então escreve essa carta e fala para eles que, independente se foi Paulo, se foi Apolo, se foi Cefas, quem seja, a igreja é de Cristo. E foi o que eu li aqui. Quando ele fala assim, põe aí para mim, Cauê, 1:13. 1 Coríntios 1:13. Acaso Cristo então está dividido? Paulo foi crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em meu nome? Paulo então coloca ali para aquela igreja que, independente se foi ele que criou a igreja, se foi ele que estava ali, a igreja não era dele. A igreja era de Cristo. E Cristo tem que ser o centro de todas as coisas, meus irmãos. Todas as coisas. Então, Paulo ali, ele foi corajoso. Paulo, ele enfrenta toda uma religiosidade para mostrar para eles, para colocar, na verdade, eles no lugar deles. Que Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. O evangelho de Cristo não pode ser mudado, porque senão está esvaziando o significado da cruz, como lemos em 1 Coríntios 1:17. Não é por sabedoria de palavras humanas. Não é por sabedoria humana. É por Cristo. É por Cristo, é por Ele, é para Ele. E por Ele são todas as coisas. Nós não devemos nos gloriar de nós mesmos. Em Coríntios também fala isso. Que nós não devemos gloriar de nós mesmos. Coloque aí para mim, Cauê. Vamos ler 1 Coríntios 1:27. Eu vou ler a minha versão. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Eu vou repetir. Para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual, da parte de Deus, se tornou para nós sabedoria,
justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, meu irmão, pregue e deixe Cristo te usar, para você ser gloriado nele, e não para você ser gloriado em você mesmo. Muitas pessoas hoje buscam aplausos, palcos, e a mensagem da cruz não é essa. A mensagem da cruz é Cristo como centro. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Eu espero que eu não tenha sido muito dura. Mas, assim como Paulo, em Corinto, mostrou àquela igreja que a centralidade do evangelho da igreja tem que ser Cristo, essa também é a nossa missão. Mostre o bom testemunho. Mostre que você é realmente cristão. Faça jus ao seu título de cristão. Porque o cristão, ele é um pequeno Cristo. Amém?